Boa noite, pessoal do Desenvolver. Então, temos o texto que Emmanuel se utiliza do versículo 20 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E Emmanuel, então, nos escreve o texto cujo título, já sabemos, né, os títulos de Emmanuel dizem exatamente o que ele quer dizer no texto inteiro, é o suprassumo do texto dele, coisas invisíveis. E nos diz o benfeitor: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior, ele afeto sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita do trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis, no campo de formas efêmeras, constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência de amanhã. Pois é. Essas... Eu estou dando risada porque essas coisas invisíveis, cada dia que passam, ficam mais, eu não vou dizer visíveis porque eu não enxergo nada, não tenho mediunidade nenhuma, sou uma porta, mas elas cada vez mais se mostram para a gente. Digo isso porque eu cheguei um pouco mais cedo, aí Léo chegou comigo, um pouco depois a Aline chegou, e os dois começaram a me perguntar algumas coisas, e daqui a pouco eu me dei conta de que as perguntas deles estavam me fazendo refletir sobre o tema da noite, sobre as coisas invisíveis. Então, assim, a prova, mais do que nunca, em nossa cara aqui, de que forças invisíveis intuíram eles a perguntar alguma coisa e que a gente começou a conversar sobre o tema. No meio do caminho, eu disse, ó, vocês estão me antecipando aqui. O que vai ser dito, que bom, obrigado, porque acabou dando elementos para o comentário. Mas, bem, eu estava dizendo para ele, vou repetir para vocês vão ouvir de novo, viu, Aline e Léo? Que se tem uma coisa que o Espiritismo não quer dizer para a gente, a mensagem mais importante de todas, se a gente esquecer de tudo do Espiritismo, tem uma coisa que a gente precisa lembrar. O Espiritismo diz para a humanidade assim, ó, vocês não morrem, vocês são imortais. Essa é a principal mensagem do Espiritismo. E não foi à toa que ele veio em pleno século XIX, século do positivismo, século do iluminismo, ali
em que na França o materialismo tomou conta, realmente. Deus estava morto em solo francês, exceto por uma minoria ainda religiosa, mas se imaginava que a ciência era tudo que valia e que tudo era material. E aí, Emmanuel traz aqui a primeira grande reflexão, que só em nós olharmos para a criação, olhar para o céu, olhar ali, ver quantas estrelas tem, lua, nuvens, ou durante o dia, o sol, aquela abóbada azul, às vezes nublada, né? Mas as próprias nuvens. Olhar uma planta que nasce do nada. É a maior prova de que existe uma força invisível atuando. Por quê? Será que a gente poderia dizer que esse microfone aqui, ou esse computador, aquela televisão, foram obras do acaso? Se pergunta assim, quem criou esse microfone? Não, ninguém. As peças se juntaram. Estavam soltas pelo universo, se juntaram e fizeram o microfone. Né? O microfone, alguém deve ter pensado, imaginado, né? E aí montou ele, forjou as peças, tecnologia. Tá? Se nós não aceitamos que um microfone como esse, uma coisinha simples dessa, não pode ter sido gerada espontaneamente, como é que a gente vai pensar que toda uma natureza foi gerada espontaneamente? Foi do nada. O planeta Terra foi do nada. É possível isso? É contrassenso, concordam? Hoje, graças ao James Webb, né, esse novo telescópio, né, não é isso? James Webb, os astrofísicos já falam de 2 trilhões, não é bilhão, não, bilhão já seria muito, 2 trilhões de galáxias. Não é nem de um planeta, não é nem de sistema solar. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia dessa com bilhões de sistemas solares. Dá para imaginar o que é isso? Isso tudo veio de onde? Do nada, né? Mas nem vamos tão longe, vamos ficar com a criação aqui na Terra. Tudo aquilo que não foi o ser humano que construiu, que manufaturou. Tem uma cadeira ali, ó, Mary, se quiser sentar ali. Tudo, tudo que não foi o ser humano que manufaturou e que foi gerado espontaneamente é obra de uma força invisível. O próprio Espiritismo nasceu da atuação de uma força invisível, quando nas sociedades parisienses se brincavam com as mesas, né? As mesas girantes, as mesas que falavam, porque batiam no chão, apontavam letras, davam respostas inteligentes, e todo mundo achava graça. E o mestre, né, Hippolyte Léon Denis Rivel, que a gente conhece como Allan Kardec, que era cético demais para tudo isso, ao chegar lá e vendo que a mesa se movimentava sem ter nenhum fio, nem nada, né? E ela se movimentava e dava respostas inteligentes, ele então disse, bom, para um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso é um axioma que a ciência usa. E ele falou, esta força inteligente, ela não está visível para nós, ela é invisível. E é uma força que nós ainda não conhecemos e não estudamos. Aí começou, então, todo o desdobramento que veio se transformar no que hoje a gente chama da doutrina dos espíritos ou espiritismo. Porque essa força inteligente, né, através dessas comunicações, disse, olha, nós somos espíritos. Nós somos aqueles que já viveram na Terra e que faleceram.
corpos morreram, mas nós continuamos vivos. E aquele sentimento que durante toda a humanidade o ser humano sempre teve de que a vida continuava, esse sentimento foi então demonstrado através da experiência, através das evidências que isto realmente acontecia. E nos foi desdobrado todo um mundo invisível que a gente pode não ver. Os médiuns, alguns médiuns conseguem ver, mas nós que não vemos, nós conseguimos entender que ele existe pelas evidências e por tudo que foi desdobrado e explicado por eles mesmos. Não é só o Espiritismo que fala disso, sabe que praticamente todas as doutrinas orientais, filosóficas ou religiosas, entendem que há um princípio que sobrevive à matéria. Então, basta que a gente olhe para as coisas da natureza e que nós vamos ver. Tudo que não foi obra nossa foi fruto de forças invisíveis. Né? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Mas aí Emmanuel, ele, cada vez, eu admiro mais, né? A capacidade que ele tem de aprofundar os assuntos. Ele não só vem falar dessa força invisível, ou da força, ou do plano espiritual, que é invisível para os nossos olhos materiais, mas é visível para os que estão desencarnados e para alguns que conseguem percebê-los. Ele vem falar que essas forças invisíveis, na realidade, são elas que determinam a maior parte das coisas ou dos acontecimentos ou dos encontros e desencontros que nós temos na vida. Como eu disse, assim como nossos irmãos aqui foram levados a falar sobre esse assunto, quantos de nós estamos aqui hoje porque fomos induzidos, sugeridos, né, por forças invisíveis a estarmos aqui? E se nós pensarmos, por exemplo, nos nossos agrupamentos familiares, sociais, profissionais, vocês acham que a gente nasce numa família por acaso? Assim, de fulano, beltrano? Não é por acaso. Essas forças invisíveis, elas nos atraem. Até mesmo um encontro que a gente pensa que é um encontro fortuito, foi do nada, do acaso, são conduzidos. Isso quer dizer que nós não temos, então, liberdade? Não, não é isso. Nós temos liberdade, sim, porque essas forças atuam sobre nós, mas nós é quem decidimos. Porque do mesmo jeito que tem uma voz que diz para a gente, dobra para a direita, tem outra que diz, dobra para a esquerda. E aí nós somos, então, convidados a exercitar o nosso discernimento. Né? Porque, como diz Paulo, a mim tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que me convém é aquilo que vai ter uma consequência boa para mim. O que é que não me convém é aquilo que vai ter uma consequência ruim. Ainda que naquele momento seja uma experiência prazerosa, seja algo que vai realizar o meu desejo imediato, mas se a consequência não for boa, isto não me convém. Então, nós somos sempre convidados a pensar nisso pela doutrina dos Espíritos, porque ela nos abre essa porta que antes estava fechada no túmulo, né? Enquanto materialistas ou até mesmo espiritualistas, sabe, gente? Eu estudei em escola de padre. E, bom, sempre entendi que a gente sobrevivia. Mas eu não entendia como direito. Porque não se explica direito como é que isso acontece. Então, tem muito espiritualista que entende que a vida continua, mas, por exemplo, quando o assunto é morte, bate 3 vezes na madeira, nem me fale sobre isso, eu não quero ouvir. Por quê?
não é a nossa condição natural? A gente não veio de lá, várias vezes, por sinal. A gente vai voltar para lá. Se tem uma coisa certa aqui, é que tudo que é material perece, é impermanente, se transforma. E se nós fôssemos materiais, se nós não fôssemos invisíveis, a gente ia realmente acabar. Então, quando a gente de verdade, né, assume essa postura, ou, primeiro, tem um entendimento, introniza, né, internaliza este entendimento de que nós somos espíritos e que estamos temporariamente encarnados. Enquanto a gente não faz isso, a gente se considera como um ser que é material. E aí a gente se desespera. Não só diante da morte do corpo físico, como também diante das perdas que a gente realiza durante as nossas encarnações. Perdas afetivas, perdas materiais, perdas de emprego, perdas de oportunidade, uma série de perdas. Bom, o que é material vai se perder mesmo. Porque não importa quanto a gente tenha acumulado, no momento em que nós tivermos que desencarnar, vai ficar tudo para trás. A gente não vai levar nada. Nem a roupa predileta, nem nada. A bota do cachorro. Entendeu? E aí a gente se dá conta de que o mais importante em nossas vidas é o que os olhos não veem. Uma pessoa muito sábia, neto de um sujeito que está aqui, uma vez me disse assim: meu filho, na vida, o afetivo é o efetivo. Ou o efetivo é o afetivo. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. E o afetivo é invisível, gente. Alguém vê o amor que a gente está sentindo pelo outro? Quando você está ali, de frente de seu filho, ou de seu esposo, companheiro, companheira, seu pai, sua mãe, toda aquela pessoa que você ama, alguém consegue ver o que está saindo de você? Um sorriso de uma pessoa que chega aqui no MEF e dá um abraço gostoso na gente, alguém vê? A gente pode ver o sorriso, os braços abraçando, mas tem uma coisa invisível que é muito mais importante e que só a gente sente, porque o que é invisível a gente consegue somente sentir. E Deus é invisível, não é? Já nos demos conta que neste momento aqui, nessa sala, ao lado de cada um de nós, provavelmente estão os nossos anjos guardiães. Nós não estamos vendo, mas esses seres amam tanto a gente e nos conduziram pela mão até aqui e nos acompanham diariamente. A gente não os vê, mas eles estão conosco. E a presença do Cristo? Sabe como é que eu imagino a presença do Cristo aqui na Terra? Com o Sol. O Sol está lá longe, né? Fisicamente falando. Mas ele não precisa estar fisicamente aqui para a gente sentir ele. Porque as irradiações do Sol alcançam a todos. Desde quando a gente não mantém as nossas janelas fechadas. Ou que não abra os nossos guarda-chuvas, né? Que nos afastam dele. Então, o Cristo está presente em todo o planeta Terra, porque ele foi o idealizador desse planeta, ele foi o co-criador desse planeta. E ele nos recebeu como filhos amados. E como um pai perfeito, ele nos trata cada um pelo nome, conhece cada um de nós e sabe de cada uma de nossas histórias. Às vezes, como a gente viu
por 2 ou 3 vezes nos evangelhos, chora, né? Chora de amor por ver a gente dar umas cabeçadas assim que não precisava dar. Mas ele está do nosso lado, age pedagogicamente conosco e a qualquer momento que a gente quiser, basta pensar nele, fazer uma prece que é invisível e ele está ali ao nosso lado com as mãos estendidas. E a permear o universo inteiro a presença divina. Invisível. Invisível. Né? Uma árvore cai e faz um barulho imenso. Todo mundo sabe, né? Porque passa na televisão, a árvore que caiu. Enquanto isso, tem 1 milhão de árvores crescendo. Alguém já ouviu o barulho de uma árvore crescer? Não. Tem uma força invisível. Compreende? Então, essa força, né, os nossos olhos não conseguem ver, porque nós estamos limitados ao aqui agora, material. Mas essas forças atuam sobre nós. E se nós prestarmos atenção e cada vez mais dedicarmos tempo a uma oração diária, a uma meditação diária, a uma conexão diária, cada vez mais essas forças do bem direcionarão nossos passos, nossos caminhos, nossas escolhas, nossas decisões. Tem um texto de Emmanuel, busquem na internet, que diz assim: prece antes e depois. Porque normalmente a gente costuma fazer as preces depois, ou para agradecer alguma coisa, ou para pedir ajuda porque alguma coisa não deu certo. Mas ele fala: não, prece antes. Antes de começar uma atividade, antes de fazer uma escolha, ora a Deus, pede ajuda, pede orientação, pede discernimento, né? E aí, essas forças invisíveis, elas formam um campo de força que nos conduz e que trazem até a gente determinadas situações. O que a gente vê aqui é a pontinha do iceberg. O que nossos olhos conseguem ver é a pontinha do iceberg. Para baixo do oceano, ou para o lado invisível, tem um mundo de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Aliás, esses 2 trilhões de galáxias, os astrofísicos dizem que isso representa 4% do universo. 4% que é o que eles conseguem ver que é material. Porque 26% é a matéria escura e os outros 70% é uma coisa que eles nem entendem, que eles chamam de energia escura. Então, o que os nossos olhos veem, nada. Né? Entendamos isso, acreditamos nisso e, finalizando com o conselho, a recomendação que ele nos dá, cumpra os deveres que te cabem. Quais são os nossos deveres? É tudo que está em torno de nós. Cada um tem os seus. A sua família, menor ou maior, os seus amigos, os seus colegas, os compromissos que nós assumimos, né? E também aquele que de repente se esbarra conosco do nada, mas que se o universo colocou em nosso caminho, algum dever nós temos uns para com os outros. Então, cumprindo os nossos deveres, receberemos os nossos direitos, porque não há direito sem dever. E aí, se fizermos corretamente o que pede o dia de hoje, não precisaremos repetir a experiência amanhã. Se fizermos corretamente o que nos pede essa encarnação, não precisaremos retornar para repetir as mesmas experiências. Que a gente vai retornar? Vai. Mas a gente já vai retornar, se fizer correto hoje, para viver outras experiências em planos melhores, superiores. E aí vamos nos conduzindo passo a passo até ele, que é esse mar que nos espera a todo momento, a todo instante. Que o Senhor nos abençoe e que nos faça viver movidos por essas coisas invisíveis
boas, positivas, demorou. Paz e bem.